Olá, eu sou a Daniela Diniz, sou diretora de conteúdo e relações institucionais do Great Place to Work, e hoje, neste momento, vou falar um pouquinho sobre o novo conceito de talento nessas novas relações de trabalho que vem surgindo. Uma breve apresentação aqui para a gente fazer algumas reflexões sobre esse tema. As mudanças na relação de trabalho, a gente poderia fazer uma palestra só sobre isso, mas vamos resumir nesse único slide aqui, né? A gente sai de uma relação de trabalho em que trabalhávamos por obrigação, ou seja, por uma questão de modo sobrevivência, passando ali por uma mudança no conceito de trabalho, então o trabalho passa a ser uma fonte de realização, em que a gente exerce a nossa vocação, então a gente vai sim para ganhar dinheiro, para ganhar os nossos benefícios, mas também para se sentir realizado, e num contexto mais recente de paixão e de propósito. Então, o trabalho ele é uma fonte de satisfação, de prazer, de realização, e ele tem que fazer sentido também. Né? Deixa de fazer sentido ganhar dinheiro? Não, aqui é cumulativo. Então, a gente encara o trabalho, né, olha para essa relação com o trabalho, um lugar que sim, satisfaça as minhas necessidades básicas, me pague de forma justa, mas que eu também exerça a minha vocação, tenha um sentimento de realização e faça sentido para a minha vida. Dito isso, né, essas transformações todas no conceito macro de trabalho, elas vão mudando as políticas e práticas das empresas para atender justamente a essas novas necessidades do colaborador e do trabalhador. E esse aqui é um quadro que explica um pouquinho, né, como que a gente vem, né, o Great Place vem observando as mudanças, tanto na percepção do funcionário, né, do que é um bom ambiente de trabalho, quanto nas respostas das empresas para se adequar a essa nova relação. Então, a gente tinha ali, né, uma empresa de porte grande como um objeto de desejo no passado, muito estruturada, com muitos processos, e hoje a gente vê profissionais buscando empresas muito mais flexíveis, o tamanho não necessariamente importa, muitos profissionais trabalhando por projetos, criando suas próprias startups, trabalhando em startups. A questão da remuneração, que sempre foi muito presente e importante, ela ainda é importante, mas ela não é tão significativa quanto a questão da qualidade de vida, que vem ganhando espaço cada vez mais, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. O plano de carreira, né, que também ali, quando a gente fazia as nossas primeiras pesquisas, colocando aqui na primeira década de pesquisa do ranking das melhores empresas, ficava muito evidente você olhar para essas empresas que tinham um plano de carreira estruturado, e a gente olha hoje muito mais uma adoção de experiências com esse colaborador, né? Símbolos de poder, promoções para propósito e o conceito de talento, né, que é o que a gente vai falar mais aqui nessa apresentação. A gente tinha um conceito muito claro do que era o talento no final da década dos anos 90, né, no começo da década de 2000, daquele talento que fazia a faculdade top de linha, falava não sei quantos idiomas, tinha experiência internacional, experiência em outras empresas, e hoje esse conceito ele muda completamente. Isso é importante, né? Esse estudo ele é muito importante, mas a empresa começa a ter um olhar muito mais holístico sobre o que significa talento hoje nas empresas. Isso impacta, portanto, nas próprias competências, elas eram muito mais focadas nas hard skills, hoje a gente fala de soft skills ou de real skills, né? São também habilidades muito mais completas, o conceito de retenção. Se você antes tinha um talento para você prendê-lo e fisgá-lo, né, para ele ficar na tua empresa a qualquer custo, hoje a gente não usa mais essa palavra, né, e eu gosto sempre de reforçar isso. A relação ela é de permanência, ela tem que ser uma relação saudável para ambos os lados, não importa se é uma relação de 2 anos, de 5 anos ou de 15 anos, e a própria arquitetura e design que começa a desmoronar. Né? Então, essas empresas, elas foram, em algum momento, tiveram esse chamamento, né, da arquitetura como algo diferenciado, e hoje a gente passa para o conceito do Anywhere Office, então, de novo, a flexibilidade ganhando força. Esse é um quadro para explicar como que a percepção e as empresas vêm acompanhando a mudança nessas relações de trabalho. E eu quero me ater aqui, né, a gente poderia fazer a explicação de todos os itens, mas a gente vai se
se colocar no tema dessa apresentação, que é o conceito de talento e como a gente vem se relacionando com ele nesse novo contexto do mundo do trabalho. Então, o aprender, o desaprender e o reaprender é o que eu costumo chamar do novo plano de carreira. A gente sai, né, de um plano de carreira que foi muito estruturado, né, muito fechado e hierarquizado, para uma trilha ou mapa de carreira em que a gente abre bifurcações, carreira em Y, carreira em W, dá novas opções para esse funcionário se guiar na empresa, e hoje a gente vem num conceito mais evoluído ainda desse relacionamento com o talento, né, que é o de aprendizado e de experiência. A palavrinha lifelong learning é aquela que diz respeito, você vai ter que estudar a vida inteira para você conseguir trabalhar a vida inteira. Então, a gente muda esse conceito de que o trabalho ele tem tempo para começar e tempo para terminar. A gente pode trabalhar até onde a gente quiser, mas a gente precisa se renovar, a gente precisa renovar esse nosso reservatório de habilidades, né? Ampliar o nosso repertório em ciclos menores. E a empresa precisa saber dosar essas experiências. Então, isso dito, né? Vamos lá, 5 anos é o tempo médio de habilidades aprendidas atualmente. Então, aquele ciclo do passado, né, que muitas empresas ainda têm, de que eu vou trabalhar o meu plano de carreira de forma muito longa, de forma muito curta, né, degrau por degrau, muito hierarquizado e processual, ele acaba não combinando mais com essa nova realidade em que todos nós temos que nos renovar a aprender o tempo todo, tal do lifelong learning. 5 anos, algumas pesquisas colocam em 3 anos, então, assim, eu não sei mais o que eu vou ser quando eu crescer, né? Essa é uma pergunta que não dá mais para fazer para as crianças, porque elas vão se formar em alguma coisa, trabalhar em outra, fazer outras faculdades ou outros cursos e vão se renovando e podem ter múltiplas carreiras ao mesmo tempo dentro da mesma empresa, inclusive. Isso tudo vai mudando as políticas e práticas, né? O conceito do que é talento e as políticas e práticas sobre carreira e relacionamento com esse talento. Aqui alguns dados para provocar vocês, né, do porquê que precisa mudar esse conceito de talento e esse relacionamento com o talento. 65% das profissões que a geração Z, né, esses profissionais nascidos aí nesse intervalo de 95 a 2015 vão exercer, elas ainda não existem. Né? Então, assim, mais da metade são profissões que vão surgir, algumas já surgiram e outras ainda surgirão. Então, como que a gente vai fazer planos longos de carreira hoje para essa geração, pensando que novas profissões e novas ocupações ainda nem existem? Não fica aqui a primeira provocação. A segunda, né, essa é bem recente do Fórum Econômico Mundial, né, do seu relatório de trabalhos ali, 40% das habilidades consideradas essenciais hoje, dito 2020, elas vão mudar, e vão mudar muito rápido, é aquele ciclo de 3 a 5 anos. E mais uma, né, para deixar ainda todo mundo pensando, como é que eu faço, né, como é que eu trabalho esse conceito na minha empresa? Até 2020, estou falando então de apenas 4 anos, a questão da automação vai eliminar 85 milhões de empregos, mas ao mesmo tempo, né, essa nova divisão de trabalho vai criar 97 milhões de novos empregos. Então, portanto, como é que eu fecho essa conta? Né? Como é que eu fecho essa conta de ter mais ocupações que eu não sei quais são, e profissionais que não estão preparados para isso? A gente precisa de mais aprendizes e de menos eruditos. E isso tem a ver com o novo conceito de talento que eu rabisquei ali naquele quadro, né, que mostra a percepção do funcionário e as políticas e práticas das melhores empresas. Se no momento a gente tinha o talento como o super high potential, poliglota, faculdade top de linha, hoje a gente precisa de profissionais que estejam dispostos a aprender e aprender o tempo todo. E por isso eu gosto muito dessa frase do filósofo Eric Hoffer, um filósofo americano, é uma frase da década de 70, mas que ela combina muito bem para o momento que a gente está vivendo, né? Em uma época de mudanças drásticas, né? E a gente está vivendo uma época de mudanças drásticas, não só pela pandemia, mas é um momento de muita aceleração e de mudanças muito bruscas. São os aprendizes que vão herdar o futuro.
Os eruditos, né, ou seja, aquelas pessoas muito cultas, né, estudadas, refinadas, eles geralmente se encontram equipados para viver em um mundo que já não existe. Eles falam muito mais sobre o passado, sobre análises e reflexões, né? Não que eles não estejam fora do jogo, né? Eles estão muito dentro do jogo e serão muito diferenciados, né? Se eles tiverem o perfil de ser um erudito, que também tem a característica de aprendiz. Mas entre um erudito e um aprendiz, a gente precisa mais do aprendiz, daquele que está disposto a arregaçar a manga, a estudar por conta própria, a buscar novas habilidades, a aumentar o seu repertório e assim poder trazer novas soluções para as empresas nesse momento de aceleração que a gente vive e de concorrência acirrada. Aqui alguns exemplos, né, de empresas que estão fazendo isso. Então, se o conceito de talento muda de um cara ou de uma mulher completamente, né, como a gente avaliava lá, quem são os talentos das melhores? Como eu já falei aqui, faculdade top de linha, inglês e tal, isso começa a mudar, essas empresas começam a buscar novas formas de definir e também de desenvolver os seus talentos, porque elas sabem que não vão fechar aquela conta se não fizerem isso. Um exemplo é o próprio Mercado Livre, que está com a gente aqui também nesse fórum, vai contar um pouquinho disso, lançando a capacitação em tecnologia com bolsas de estudo. A Amazon criando cursos, né, para treinar e retreinar seus funcionários no mundo todo. O Google também oferecendo graduação. JP Morgan, o Walmart, várias empresas no mundo todo investindo em capacitação, em treinar, em retreinar seus funcionários, em abrir cursos para o mercado, para justamente fechar aquela conta que a gente não tem condições ainda de fechar nesse momento, dessas novas ocupações que surgem. Então, mais do que ficar atrelado em elaborar planos estruturados de carreira, essas empresas estão pensando no desenvolvimento dos seus talentos e derrubando estereótipos daquele talento do passado que a gente tanto falou. Então, é muito mais produtivo, esse é um conceito que eu gosto muito também, ver as organizações como parte de um ecossistema, portanto, no qual cada um vai depender de outro em alguma medida. Então, você sai daquele talento, né, 5 estrelas de um time em que eu quero só craques para um ecossistema num conjunto de habilidades onde cada um tem o seu, consegue tirar, né, dar o seu melhor potencial, que é o que o Great Place fala muito, né? Organizações que sabem extrair o que cada um tem de melhor. E isso acaba impactando até nos modelos organizacionais, visto que hoje a gente tem muito mais empresas trabalhando em formatos de squads por projetos, colocando múltiplas habilidades ali sobre uma mesma demanda, sobre o mesmo projeto. Então, começa a desconstruir esse conceito de talento e, ao mesmo tempo, se investir no desenvolvimento desses profissionais para suprir as demandas de mercado que já existem, né? O mercado de tecnologia é a maior prova disso. Aqui, para falar um pouco de experiências, então, pensando em carreira, né, tirando a palavra plano de carreira, a gente pensa numa corrida muito mais longa, quando a gente pensa em carreira no mundo atual, e numa subida mais acentuada. Então, você tem... Por que a corrida mais longa? Porque a gente não vai parar de trabalhar aos 55, 60 anos. A gente pode parar de trabalhar, mas a gente tem hoje uma expectativa de vida muito mais longa, né? Uma disponibilidade de conteúdo, de oferta de conteúdo para se reciclar o nosso conhecimento enorme. Então, a gente pode trabalhar aos 65, aos 75, aos 85, aos 90. Essa corrida profissional, ela é muito mais longa e, portanto, a nossa subida, ela é mais acentuada. A gente tem que pensar menos em cargos, né, em cargos, em poder, em benefícios que se falavam lá atrás, muito atrelados aos cargos e muito mais em experiências e aprendizados, porque ao mesmo tempo é essa nova forma de se relacionar com o talento. Você se relaciona com ele oferecendo as experiências, ele vai permanecendo na sua empresa e, ao mesmo tempo, você vai oferecendo o aprendizado, né, desenvolvendo esse talento para as futuras demandas que estão surgindo. Então, é uma relação muito mais simbiótica, né? Ele te dá, você também oferta.
né? Não só o dinheiro ali para ele fazer o curso, isso ainda vale? Claro que vale, sempre vale você investir no desenvolvimento, mas promover essa experiência também com o seu colaborador, pensando sempre no seu negócio. Eu gosto de citar alguns exemplos do esporte. Esse aqui é da NBA, né? O Steve Nash, o jogador que hoje é técnico do Brooklyn Nets, ao lado do seu coach, do seu técnico da época do Suns, o Mike D'Antoni. No ano passado, o Mike D'Antoni foi demitido do Houston Rockets, né, a equipe que ele comandava, e o Steve Nash, já jogador aposentado, foi convidado a assumir a equipe do Brooklyn Nets como técnico pela primeira vez. O que o Nash fez? Ele chamou o Mike D'Antoni para ser o seu coach assistente. E chamou o Mike D'Antoni para ser o seu coach assistente. Na época, isso foi no final do ano passado, algumas pessoas falaram, poxa, mas que downgrade de carreira. Um técnico experiente como ele, reconhecido e premiado, vai aceitar ser assistente de um técnico que está assumindo pela primeira vez, ou seja, de um calouro, né? E isso simboliza um pouco o movimento das novas relações de trabalho. Não tem mais downgrades de carreira, upgrades de carreira, né? Tem o fazer sentido, né? Se faz sentido para ele continuar nessa corrida longa, ele tem mais de 65 anos, fazendo algo que ele gosta, ser reconhecido por isso, ser bem remunerado, trabalhando com prazer e aprendendo, ensinando, né? Porque aí é um pupilo dele, por que não? Então, a gente começa a desconstruir alguns estereótipos de carreira que fomos incutidos há muito tempo. Então, aqui para provocar vocês no nosso fechamento, já que as nossas apresentações são breves, né, para ficar com aquele gostinho de quero entender um pouco mais sobre isso, quais experiências você, né, como RH, como gestor de RH, está oferecendo para os seus profissionais, né? Qual a experiência da seleção? No passado, ninguém quase investia tanto em seleção, né? Eu lembro de quando fui admitida ali, muito jovem, né? Pega lá no RH um bloquinho, uma caneta, assiste um vídeo da empresa e depois de meia hora você começa a trabalhar, pega o seu crachá e tal. Esse investimento na experiência da seleção, os chamados onboard, mais ou menos estruturados, né, não tem a ver de novo com dinheiro, mas com você, de fato, estruturar isso para trazer já de uma forma diferenciada esse candidato que vira profissional, trazendo essa experiência, aumentando ali possivelmente o engajamento e a permanência dele na empresa. Qual a experiência da chegada, né? Isso que a gente estava falando do onboard, e a experiência da saída, que é muito importante. Então, acho que as empresas estão investindo muito na relação com o candidato, nas entrevistas, né? Aí a gente tem exemplos, né, de inclusão da diversidade, entrevistas à cega, dar o feedback adequado, na experiência da chegada, com os onboardings mais estruturados, né, mais personalizados para cada funcionário, essa lua de mel da entrada, mas a experiência da saída ainda ela é algo a ser aprendido pelos RHs principalmente. E essa imagem, eu já disse que adoro esporte, adoro basquete, adoro futebol, adoro vários esportes. Essa imagem é uma imagem que circulou no ano passado, em fevereiro do ano passado, foi a despedida do locutor, esse de óculos, Everaldo Marques, da ESPN, canal que ele ficou por 15 anos, e ele foi para o principal concorrente, foi para a Sport TV. E o que a ESPN fez na época foi um que eu chamo coquetel de despedida. Ela fez uma homenagem ao vivo aos telespectadores, agradecendo os 15 anos de Everaldo na emissora e desejando boa sorte no seu concorrente. Isso é alto grau de maturidade. Eu acho que é isso que as empresas precisam entender dentro desse novo conceito do que é o talento, dessa nova relação com o talento, em que ele tem que ficar, né, ter essa permanência que seja duradoura, desde que faça sentido para ambos os lados. Fez sentido para o Everaldo durante 15 anos e para a ESPN também. Ele pode ficar na Sport TV mais 15 anos ou 2 anos. Por que isso é maduro? Porque ele pode voltar. Nesse novo contexto de carreira, né, e de talento, você não tem aquele relacionamento divórcio, né, amargo. Você pode oferecer um coquetel de despedida. A gente evolui na gestão de pessoas, na porta de entrada, né, na seleção. Aqui falta um pouco de maturidade, muitas vezes,
nessa saída, nessa experiência. A gente tem casos, obviamente, o Great Place trabalha com as melhores empresas para trabalhar, tem esse banco de dados enorme de práticas, né, de boas práticas nesse sentido, mas essa é uma ainda que fica aqui de alerta quando a gente fala sobre talento e sobre como se relacionar com esse talento ao longo do tempo. Ficam aqui os meus contatos, os contatos do Great Place to Work, e eu espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho dessas reflexões sobre o que é talento hoje e como a gente pode se relacionar com esses profissionais, pensando no desenvolvimento deles e também, obviamente, no futuro dos negócios. Obrigada.